resolvi trazer este tema, que é o chamado, isto é, a indiferença ao chamado, porque hoje vivemos numa sociedade em que não quer compromissos, em que não querem responsabilidades. E fracos de fé, em espírito, e que não querem saber das coisas espirituais. Esta é a condição que eu vejo. Não sei se os irmãos têm a mesma percepção, mas esta é a minha percepção em relação a esta indiferença. Primeiro, vamos tentar saber o que é que significa indiferença. Eu fui ao dicionário, como habitual, para saber o que é que significa a palavra indiferença. Diz assim, dois tópicos que eu vou transmitir aqui aos irmãos. Primeiro, insensibilidade e desinteresse relativamente a alguém ou alguma coisa. Isto podemos caracterizar como indiferença. Segundo, estado daquele que não possui qualquer preocupação de ordem moral ou religiosa também. Continuando ainda. A indiferença, por conseguinte, é um ponto intermédio entre o apreço e o desprezo. Se alguém sentir apreço, esse sentimento será agradável e ativo. Pelo contrário, se sentir desprezo, o que é que acontece? Torna-se em algo que se pretende o quê? Rejeitar. A indiferença religiosa, que é onde eu quero focar, é na cristandade, na fé, naquilo que nós vivemos, principalmente cristãos que queremos em Cristo. Então vamos falar sobre essa indiferença religiosa. A indiferença religiosa, total ou propriamente dita, é o desinteresse pelos valores religiosos, como o desinteresse por Deus, as expropriações da fé, não é? Sobre a fé, a vivência, segundo essa mesma fé, tudo isso é desinteressado, não leva interesse. Para o indiferente, Deus e a religião não consistem em valores que merecem ser procurados e apreciados. São um problema que não interessa, porque não são vitais. O indiferente julga poder construir a sua vida feliz e próspera sem Deus. Isto é, o indiferente religioso não se preocupa com essas coisas de religião, de fé, de viver a vida de acordo com fé. E sentem que podem viver uma vida feliz, próspera, sem Deus. Diz mais, a indiferença não nega explicitamente a existência de Deus, mas simplesmente não se dá o trabalho de pesquisar sobre o assunto, a existência e por aí fora. E isso é a indiferença religiosa. Nós sabemos que em todos os momentos Deus chama-nos para algo, principalmente para o arrependimento, para que o homem deixe os seus maus caminhos e se converta ao Senhor. E siga a segunda norma que Ele deseja para a sociedade, a norma moral, a norma correta, a norma de fidelidade, de amor, que é ajudar o próximo, tudo isso. Deus quer tirar a humanidade de um estado moral e social em que mergulhou, por causa do pecado. E isso, irmãos, é um trabalho, dizemos que é preciso paciência de Jó, suportar, aguentar e sempre ser fiel. E realmente é o que Deus tem sido connosco. Nós é que não temos sido com Deus, muito pelo contrário. Tornámos-nos o quê? Indiferentes ao chamado. Quando tornamos indiferentes ao primeiro chamado, tornamos ainda mais indiferentes ao segundo chamado. Acabamos por nos perder. Não porque Deus nos rejeitou, mas porque nós rejeitamos a Deus. Então vemos o convite de amor de Deus. Nós podemos ver em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Nós aqui nesses dois versículos vemos um apelo, um conselho e uma certeza em dois versículos. Algum irmão quer nos ler para nós? Se faz favor, o irmão Peixoto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é imperdoável. Amém. Então vemos aqui o quê? Um chamado, não é? Vemos aqui um conselho e vemos aqui uma promessa.
o que é? O perdão. Ele é grandioso e misericordioso para nos perdoar. É isso que Ele deseja de nós. Infelizmente, nem todos aceitarão, não é? E esse é por causa do tema sobre a indiferença. O afastamento de Deus. Pelo contrário, não é o afastamento de Deus, mas sim o quê? O homem é que se afasta de Deus. Esta é a correção. Irmãos, em que parte da Bíblia o homem se afastou de Deus, segundo a história? Nós sabemos que pela transgressão, pela desobediência, o homem se afastou de Deus. Na vida pós-pecado, não é? Onde podemos ver duas classes. Uma que aceitou a Deus e a outra que se afastou de Deus. Não ouvi? Caim se afastou de Deus, mas Abel não. E sabemos o resultado. Não é? E agora vemos em grande escala, agora na Bíblia, um ponto na história em que houve um tão afastamento de Deus, em que levou à extinção da humanidade, praticamente. Muito bem. Dilúvio, certo? Então vamos tentar buscar um pouco sobre o tempo, a indiferença, que é onde eu quero chegar, no tempo de Noé, e passar para os tempos de hoje. Porque Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, nos dias da vinda do Filho do Homem, na segunda volta de Jesus. Então vamos, nada mais, abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 6, que é onde temos esse relato sobre a sociedade e a condição em que o povo se encontrava, isto é, vista aos olhos de Deus, porque vista aos olhos humanos estava tudo bem, certo? Vamos ler então no capítulo 6, o versículo 5, o 11 e o 12. O que é que Deus, isto é, no ponto de vista divino, o que é que estava a passar-se nesta sociedade? E viu quem? Quem é que viu isto? O Senhor. Por isso o ponto de vista de Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que alguma imaginação, irmãos, é preciso ter foco nisto, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus. Irmãos, estão a reparar que nesse versículo está sempre no ponto de vista de Deus? Diz que o versículo 11, a terra estava, porém, corrompida diante da face de Deus. Isto é, a visão de Deus. O versículo 12. E viu Deus, o quê? Visão de Deus. A terra, e eis que estava corrompida. Porque toda, irmãos, foquem no toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre o quê? A terra. Esta é a condição no tempo do dilúvio. O afastamento por completo de Deus. Qual é a consequência? Violência, corrupção, maldade, enfim, tudo o que nós possamos imaginar. Nós sabemos que o tempo antes do dilúvio é completamente diferente do nosso hoje. Os homens tinham muito mais saúde, eram muito mais altos, muito mais fortes, muito mais resistentes. E segundo o escrito de Ellen White, diz que não houve um livro escrito. Não houve nenhum livro escrito antes do dilúvio. Porquê? Porque os homens não precisavam disso. Eles se comunicavam uns com os outros. E o que era transmitido lá desde Adão ainda era exatamente igual ao que era transmitido nos tempos de Noé. Portanto, não há nada escrito. Porque se houvesse escrito, foi tudo destruído pelas águas do dilúvio. Ou então, teria que ser guardado dentro da arca para sobreviver a toda esta inundação e destruição. E segundo o Espírito de Profecia diz que não houve nada escrito antes. E vemos que agora, nos tempos em que vivemos hoje, estamos na mesma condição ou não? Vamos ver como é que era a indiferença naquele tempo. Estamos a falar sobre a indiferença ao chamado. É aqui o apelo. Vemos também aqui no capítulo 6, o quê? O versículo 3. O que é que nos diz o versículo 3? Aqui está escrito um tempo de graça. Então, apesar desta maldade, de toda a violência e maus pensamentos dos homens, contaminar toda a terra e os homens corromper os seus caminhos, nós no versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem,
porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. por causa da maldade. Se Deus não intervém, irmãos, hoje não estaríamos aqui. Deus queria preservar uma descendência, não é? Para chegar o Redentor, Jesus Cristo. E a humanidade, se Deus não intervisse, ninguém se salvaria. E sabemos que nos últimos dias, não é? Por causa dos escolhidos, se aqueles dias não fossem verbeados por causa dos escolhidos, nenhuma carne salvaria. Infelizmente Deus tem que intervir. E Deus deu agora aqui, Deus disse assim, agora vou destruir toda a humanidade, pronto. E é assim. É que muitos veem assim um Deus ditador, um Deus que pune logo. Mas aqui o homem teve 120 anos. Para quê? Para deixar de ser indiferente. Então vemos aqui quanto? 120 anos. Irmãos, nós não vivemos 120 anos. Mas eles viviam. Mostram logo a diferença da sociedade antes do dilúvio e para nós hoje. Nós hoje não temos essa capacidade, não temos essa resistência. Então vemos dentro desses 120 anos o quê? A misericórdia de Deus. Para chamar-nos ao arrependimento, para ser salvo. Mas só que Deus, na sua onisciência, sabe todas as coisas. Por isso construindo Noé, que é? Qual foi a mensagem de Noé? 2. Pregar e construir a arca. Vemos que Noé, durante 120 anos, pregou a mensagem que de Deus recebeu. E não só, de acordo com a sua pregação, o que é que ele fez? Qual foi a obra que mostrava essa fé na mensagem que ele transmitia ao povo? De qual era essa mensagem? De que Deus iria destruir o mundo com chuva, né? Com água, coisa que naquele tempo não chovia. Era apenas um vapor que regava toda a vegetação, toda a natureza. E sabemos que não chovia, portanto era algo que não acontecia naquele tempo. E ele construiu algo para sobreviver então a esse dilúvio de água, para mostrar que realmente aquilo que ele transmitia, ele queria nisso aí. E o que é que vemos? O quê? A construção de um grande barco. Este barco era fora do normal, certo? Porque era para a salvação da humanidade. Mas se a humanidade fosse salva, este barco não chegava. Era preciso construir mais barcos e mais barcos. Não chegava. Mas Deus sabe todas as coisas. E o que é que vemos na pregação? Isto é, o estado de espírito, a visão da sociedade no tempo de Noé. Por causa desta pregação. Para que o povo possa se arrepender. Irmãos, eu às vezes queria falar sobre certas características, mas às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. E eu fui buscar esta imagem. Diz que a palavra de Deus que nós estamos mortos em nossas ofensas. Como diz o pastor, os mortos não falam, não agem, estão mortos. E depois, só que além de estarmos mortos, nós não queremos ver. Esta é a condição hoje. No tempo de Noé também era a mesma. Não queremos ouvir e muito menos falar. Não queremos nada disso. Isto tem a condição do tempo de Noé. E é a nossa condição hoje. Mas Deus chama-nos para nos arrependermos, para sermos salvos. Será que Deus não queria salvar toda a humanidade? Claro que sim. A humanidade é que não quis ser salva. Está aqui a diferença. Vamos então ver qual era a condição no tempo de Noé. E vermos realmente se toda a gente se perdeu, se alguém foi salvo, se a mensagem de Noé foi em vão, se teve alguns frutos, não teve. Vamos tentar agora perceber mais ou menos como é que era aquele tempo. Está escrito em História da Redenção. Noé e sua família não estavam sozinhos em temer e obedecer a Deus. Temos aqui uma boa notícia. Mas Noé era o mais piedoso e santo de todos sobre a terra, e foi aquele cuja a vida Deus preservou para levar a cabo o quê? A construção da arca, para advertir o mundo de sua condenação por vir. Matusalém, que é o avô de Noé, viveu até o próprio ano do dilúvio. Houve outros que creram na pregação de Noé e o ajudaram na construção da arca, os quais morreram antes do dilúvio e da água vir sobre a terra. Noé, pela sua pregação e exemplo em construir o quê? A arca, o que é que nos diz aqui? Condenou o mundo. Estão a entender? Às vezes não precisamos de acusar. Precisamos fazer isto. Basta que a nossa vida esteja de acordo com aquilo que falamos. E Noé pregou essa mensagem porque aquilo que dentro daquela geração Noé era o mais justo. Estão a entender? Apesar de haver outros que creram em Deus. E vemos que outros foram salvos e até ajudaram Noé.
Só que muitos acabaram por morrer para não passar para aquele dilúvio. Porque Deus preservou essas almas que creram e se arrependeram para não passar pelo sofrimento que viria. Nos diz aqui também em História da Redenção, Deus deu a todos que desejassem a oportunidade de arrepender-se e voltar-se para Ele. Mas não creram na pregação de Noé. Zombaram de suas advertências e ridicularizaram a construção daquele imenso navio, aonde? Em terra seca. Os esforços de Noé para reformar seus compatriotas não tiveram êxito, mas por mais de 100 anos ele preservou em seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem para Deus. Cada pancada desferida sobre a arca pregava para o povo. Noé dirigia, pregava e trabalhava, enquanto o povo olhava com espanto e o considerava um... O que é que o povo considerava Noé? Fanático. Então agora vem um dilúvio, vamos morrer todos, ainda por cima está a construir um barco. Cada pancada, eles ouviam, era um testemunho, cada pancada que ele dava para construir a arca. No meio disto tudo, diz aqui que eles não quiseram salvação, zombaram e o consideraram como fanático. Irmãos, imaginemos nós no lugar de Noé e pregar para o povo, pregar para a nossa família. O mais doloroso e mais triste é nós dentro da arca e ver nossos familiares lá fora a sofrerem, a pedirem ajuda e ele não poder fazer nada. Talvez Noé tenha ouvido um tio, um primo, alguém familiar que ele amava, que não aceitou a salvação e não poder fazer nada. O que nos dói mais é que muitas vezes nós advertimos, nós chamamos a atenção às pessoas e as pessoas simplesmente são indiferentes. Estão a entender? Não querem ouvir porque acham que sabem tudo já e que não precisam de Deus e que está tudo bem. Realmente isso é o que aconteceu no tempo antes do dilúvio. Diz mais, os antediluvianos zombaram das advertências de Deus. Chamaram Noé de fanático e alarmista. Homens importantes e cultos afirmavam que um dilúvio como estava sendo anunciado jamais fora visto e nunca poderia acontecer. Estamos a ver que os cientistas daquele tempo olhavam a todas as circunstâncias de que Noé diz que Deus ia enviar um dilúvio. Primeiro, água nunca caiu do céu. Portanto, é impossível isso acontecer. Foram o que eles afirmaram. O problema é que quando chegou a hora, confirmou-se. E sabemos que também está previsto algo acontecer agora no futuro, quando Jesus vier. Então podemos ver o que é que Jesus nos disse em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 36. E vamos fazer a comparação. Assim como foi nos dias de Noé, disse Cristo, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, a sociedade comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Dizem em Vida de Jesus no livro, na página 138, o povo dos dias de Noé abusavam dos dons de Deus. O excesso na comida e na bebida degeneraram em glutonaria e em bebedice. E diz mais, esquecendo-se de Deus, se entregaram a atos abomináveis e vis. Estou a entender qual é a importância de nós comermos, da temperança, do controle, isto é, cuidar com aquilo que comemos, porque o povo não se preocupava com isso. O que é que aconteceu? Acabaram por praticar atos, que diz aqui, abomináveis. Não aos homens, porque os homens faziam essas coisas naturalmente. E vis, aos olhos de Deus. É aqui que está a visão, aos olhos de Deus. É interessante que, apesar do povo ver a pregação de Noé,
Ver Noé construir um barco em terra seca, no meio do monte. Tipo, não faz sentido isso. Mas para ver a indiferença e a condição espiritual deste povo. Esta imagem nos diz alguma coisa? Tiveram mais evidências. O povo ouviu a pregação, viu o barco a ser construído. E agora ele tem outra advertência. Ele vê os animais entrarem dentro da arca. Irmãos, nós nesta condição, apesar de podermos considerar Noé louco e alarmista, construir um barco, mas se vemos os animais todos a entrar, alguma coisa está por acontecer. É. A minha pergunta é, nós vamos ficar fora ou vamos entrar junto? Sim, meus irmãos, mas para termos esse discernimento, é Deus quem coloca isso em nós. E durante 120 anos, Deus colocou isso na humanidade. A humanidade é que endureceu o coração de tal maneira que impediu de o Espírito Santo convencer o homem do pecado. Por isso, nossa condição hoje, por indiferença, apesar de virmos à igreja todos os sábados, ouvir a palavra de Deus, mas se não tomarmos uma atitude, essa atitude que nós rejeitamos mais tarde, nós vamos desejar o quê? Não vamos desejar ser mortos, ser salvos, mas vamos desejar ser mortos, que caiam sobre nós o quê? As pedras e nos cubram. Então o desejo não era sermos salvos? Estão a entender que é esse desejo que Deus coloca no nosso coração? É o tempo de graça que nós temos hoje, de assumir um compromisso, deixarmos sermos indiferentes. É isso que Deus nos pede. Ou estamos à espera que agora venha o quê? O juízo de Deus? E olhamos ao tempo do dilúvio? E Deus não vai destruir mais a humanidade. Infelizmente Deus vai ter que fazer aquele ato estranho, que é o contrário a Deus, porque Deus é amor. Mas no ato estranho de Deus nós vemos o quê? Amor. Vemos amor. Simplesmente nós é que nos perdemos porque rejeitamos. E agora este ato estranho, ele está preparado para quê? Para o fogo. Estão a entender? É claro que isto não nos deve levar ao medo e vamos nos arrepender por um medo. De maneira nenhuma, não é esse o propósito. Nós nos arrependemos porque amamos a Deus, porque Ele nos amou, porque Ele deu-nos o melhor. E quando olhamos para Cristo, é que nós somos transformados, nosso coração é moldado. Então, no juízo de Deus, nós vemos houve um no dilúvio, houve outros, Sodoma e Gomorra também, foi destruída Sodoma e Gomorra por causa das práticas que eram praticadas naquela cidade, que eram as mesmas praticadas antes do dilúvio, infelizmente também são hoje muito praticadas nesta sociedade hoje. E vemos também nisto, que o juízo de Deus foi feito no tempo de Noé, pela destruição do mundo, pelo dilúvio, e vemos que está reservado também para o fogo. Onde é que podemos confirmar isto? Em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 3 e 7, que também fala lá nos últimos dias. 2 Pedro, capítulo 13, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Diz o apóstolo Pedro: E sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, diz o apóstolo Pedro, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Olha aqui o versículo 6 e 7, que é o que eu quero chegar. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouros e se guardam para o quê? O fogo, até ao dia do juízo e da perdição dos irmãos. Entendam uma coisa, no tempo de Noé, os que não entraram na arca, eles foram mortos antes. Deus os levou ao pó. No tempo da vinda de Jesus, a maioria dos filhos de Deus vão ser levados à morte. Só restará 144 mil. Deus os poupará. Porque todos
foram levados ao descanso. Porque muitos não conseguiriam suportar tanta desilusão, tanta tristeza, os familiares, filhos a perderem-se. Estão a entender? E Deus irá poupar os seus filhos disso, mas irá fortalecer 144.000. Esses são irrepreensíveis, são cheios do Espírito Santo. Isto é, têm outro nível de espiritualidade. E é isso que Deus deseja de nós. Aqueles que não aceitaram esse chamado, a essa indiferença, eles vão se manterem vivos. Para quê? Diz aqui, para serem destruídos. Diz aqui, e a perdição dos homens ímpios. O fogo será para a perdição dos homens ímpios. E é isto que está reservado. Nos dizemos mais agora, em vida de Jesus. Nos dias atuais, já falamos lá no tempo de Noé, nos dias atuais, os homens estão praticando as mesmas coisas. Glutonaria, intemperança, paixões irrefreadas de toda a sorte de práticas abomináveis enchem a terra. Nos dias de Noé, o mundo foi destruído pela água e agora a palavra de Deus nos ensina que será pelo fogo. Diz assim, hoje, nos tempos de hoje, já não é no tempo de Noé, nos tempos de hoje, pouca importância se dá à palavra de Deus. Os homens escarnecem de suas advertências. Diz aqui, irmãos, esta palavra aqui é um bocadinho forte. O que é que nos diz? Multidões. Irmãos, multidões é o que está aqui escrito. Dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. São alguns que dizem isso. Multidões dizem isso. O que é que significa? Indiferença ao chamado. Falta de fé. Provavelmente até sem fé nenhuma. Estão a entender? Mas sabem sobre essas advertências. E dizem que todas as coisas continuam. Exatamente o que aqueles homens inteligentes antes do dilúvio disseram. É impossível chover. É impossível acontecer o que este maluco, alarmista e fanático está aqui a transmitir. Nós hoje podemos transmitir que Jesus irá voltar. E que o mundo será destruído. Mas nós nos perdemos porque rejeitamos. Se vão nos considerar alarmistas ou loucos, não interessa. Noé foi chamado para fazer a missão dele e continuou. Independente se os outros vão aceitar ou não. Ele foi e continuou. Nós, desde que assumimos uma posição ao lado de Cristo, devemos continuar independente se os outros vão aceitar ou não. Devemos fazer a nossa parte. Infelizmente, hoje, as pessoas não dão ouvidos a quem fala, nem à palavra de Deus. Que é o que nos adverte. A palavra de Deus diz relativamente o que é que vai acontecer, diz a nossa condição, diz o que é que Deus deseja de nós, dá-nos orientações para a nossa vida, tanto social, moral, etc. E vemos que hoje os homens são indiferentes à chamada da palavra de Deus. Diz assim, antes da destruição, está escrito em Vida de Jesus, página 137, antes da destruição do mundo pelo dilúvio, Deus ordenou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Noé obedeceu e foi salvo. Antes da destruição de Sodoma, os anjos trouxeram a Ló a seguinte mensagem: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. O que é que diz aqui? Ló, o que é que diz? Atendeu à advertência e foi salvo. Irmãos, há quanto tempo estamos a ouvir que Jesus vai voltar? Eu creio que para aí há 2000 anos. Já essa foi a pregação dos apóstolos, que Jesus morreu, ressuscitou e prometeu voltar. O próprio Cristo diz que em vida, disse, não beberei mais deste vinho, não é? Senão aonde? No reino do meu Pai. Ele disse, eu vou-vos para o lugar e voltarei para vos levar para mim. Há quanto tempo é que ouvimos esta mensagem?
E cada vez mais a indiferença aumenta. Aqui é, ou assumimos um compromisso, ou tomarmos uma posição. Porque, irmãos, não estejam à espera que quando chegar a hora é que vão tomar uma decisão. Isso não existe. É agora, a oportunidade nossa é agora, é hoje. Quando ouvimos a mensagem, dizer Senhor, hoje. Portanto, o apóstolo Paulo diz, hoje se ouvires a sua voz, seja por pregador, seja por ler a palavra de Deus, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração, tomai uma atitude, deixai de ser indiferentes, deixai de viver uma vida como se não houvesse Deus e que tudo vai correr bem, irmãos. Satanás quer colocar isso na nossa mente. Ele quer nos adormecer para não tomar um compromisso. E a vida hoje está cheia de compromissos, irmãos. As crianças de hoje dão mais tempo ao telemóvel, se calhar nem pegam na palavra de Deus. Estão a entender a inversão que levou a sociedade de hoje? O que é que será o futuro dessas crianças? Porque essas crianças é o futuro da manhã e é a igreja da manhã. Se nós não incentivamos as crianças a buscar o que é correto e moral segundo os olhos de Deus, é claro que isso na sociedade de hoje vai para a escola, vão dizer que é louco e alarmista por acreditar na Bíblia, ou por querer ter uma alimentação diferente, ou vestir-se de maneira diferente, ou não participar de certos eventos que o mundo oferece hoje. Vou chamar essa criança, como é que é? O que é que diziam, não é? Fanático e alarmista. E é isso que vamos considerar nós. Mas, irmãos, o foco desta mensagem não é olhar ao dilúvio, à destruição, nem é olhar ao futuro da destruição do mundo, mas olhar aonde? A Cristo. E eu faço uma pergunta. O que é que nos impede de ser salvos? Estão a entender? Advertências não nos faltam. Exemplos não nos faltam. Oportunidades. Irmãos, se pudéssemos contar aqui, nós não saímos daqui. O imenso Deus é tão misericordioso, tão misericordioso. Ele parece que esquece da maldade e volta a dar outra vez a oportunidade. Não é? Aliás, está escrito que a misericórdia de Deus é a razão por nós ainda estarmos vivos. E essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Ao outro dia que nós acordamos, parece que não se passou nada. E Deus chama-nos outra vez, como esquecemos todo o passado. Deus deseja que nós nos arrependemos. Ele coloca o seu Espírito para nos convencer. Mas, irmãos, esse Espírito nunca pode tocar em nós se nós não lemos a palavra de Deus. Se nós nem vamos à igreja para ouvir a palavra de Deus. Se nós não perdemos tempo para deixar Deus falar ao nosso coração. Estão a entender? Nós estamos focados demasiado no mundo, na sociedade de hoje, nos nossos compromissos, no nosso consumismo, e acabamos por nem ter tempo para Deus. Irmãos, também falo contra mim. Eu não estou a falar que eu é que sou o exemplo. Estou a falar neste tema que é a minha preocupação de hoje, a indiferença ao chamado. Deus chama-nos a todos, como usou Noé, para chamar todos ao arrependimento. Deus mostra-nos eventos a acontecer, que algo terrível está para acontecer. Mas quer que todos sejam salvos, não por medo. Porque por medo muitos vão querer ser salvos, mas não vão ser salvos. Deus quer que nós sejamos salvos, porque Ele deu tudo o que tinha. E não há discussão. Como é que foi o rico e o Lázaro? Lázaro disse, manda alguém. Como se Deus ainda precisasse fazer alguma coisa a mais para advertir a humanidade. Para despertar o povo, para despertar a igreja, para tomar um compromisso, para deixar a indiferença. Estão a entender? Então o que é que nós olhamos para onde? Para onde? Ele é o exemplo. Ele sofreu por mim e por cada um dos irmãos. Ele fez tudo para que este coração duro possa ser sensibilizado. Estão a entender? Nós às vezes ficamos indiferentes quando vemos um animal abandonado ou um animal a sofrer. Estão a entender? Mas parece que ficamos indiferentes e duros quando vemos que o sacrifício que foi feito por nós tem um preço incalculável. E por mais que eu queira falar desse amor de Cristo à humanidade, não tenho capacidade para isso. Nem palavras tenho para transmitir isso. Mas uma certeza sei, é que Deus faria o mesmo, Jesus faria o mesmo por uma alma só. Ele imagina que nós estamos todos bem
E tinha uma alma aqui, no meio de nós, no meio da igreja, que está perdida. Jesus vinha para essa alma. Sabem porquê? Não sabem? Simples. Porque Ele nos ama. É um amor que tudo suporta. Não leva em conta o mal que nós fizemos a Ele ou ao próximo. Ele ama-nos incondicionalmente. E Ele deseja que todos, irmãos, todos venham ao arrependimento e se convertam. Porque Deus não tem prazer na nossa morte.